Voltamos a apresentar Conexão Cultura. É verdade, voltamos com o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira, dia 10 de janeiro, 8 horas mais 33 minutos, e você pode participar do Conexão, não esqueça. Lembra do nosso WhatsApp? Se não lembra, vou te dar novamente aqui o nosso WhatsApp, 985639937. Você pode marcar a gente com a hashtag Conexão Cultura aí nas redes sociais, tá bom? Olha, a luta marajoara é uma prática corporal brasileira que nos últimos anos vem buscando o reconhecimento na sociedade paraense e no Brasil inteiro, na verdade. Esse reconhecimento, segundo pesquisas realizadas pelo Grupo de Estudos Luta Marajoara em Debate, é o nome do grupo, pode ser viabilizado por um conjunto de ações e atores diretamente envolvidos com essa prática cultural. Luta Marajoara já está, remete para a região do Marajó. Temos aqui o prazer de receber no estúdio do Conexão o Carlos Afonso, que é professor na região do Marajó e vai falar com a gente sobre esse importante debate. Carlos, bom dia, tudo bem? Bom dia, Calixto, tudo bom com você? Tudo na santa paz, querido. Como foi feito esse estudo com relação à luta marajoara? Qual é a base para esse estudo? No que vocês buscaram como alicerce para buscar a pesquisa da luta marajoara? Bem, bom dia a todos do Conexão Cultura. Então, essa prática corporal... Especialmente ao pessoal do Marajó. Exatamente, um abraço pro meu povo, meus amigos lá do Marajó. Bem, esses estudos, na verdade, eles tiveram como necessidade a importância de entender como essa prática corporal, que é brasileira, genuinamente brasileira, ela pode ser reconhecida no estado do Pará, e não só no estado do Pará, mas também em âmbito nacional. Então, a necessidade foi de que ela... é uma prática corporal que ainda anda a passos curtos em busca do seu reconhecimento e, portanto, os estudos tiveram como base essa busca por ações e atores envolvidos com a prática corporal, ou seja, como os espaços sociais, como escolas, formação docente, educação física principalmente, e outros espaços formais e não formais da sociedade, eles podem entender e trabalhar com essa prática corporal. Porque é uma luta que é importante em sentido nacional e regional e também dá evidência ao Marajó, né? Que é um espaço uma ilha fluvio-marítima, a maior ilha fluvio-marítima do mundo e, portanto, ter uma prática corporal que é nossa, ter uma luta que é nossa, é importante para que essa luta ela possa ser desenvolvida, praticada e conhecida principalmente. Legal, Carlos. Quando vocês falam de luta marajoara, você que é professor, seus colegas, enfim, que não é professor, mas que, sim, enfim, que é praticante, que gosta de praticar a luta, que gosta de lutar, né, até de competir. Quando vocês falam, vocês buscam a origem, como surgiu, explicam para as pessoas, tudo isso? Sim, sim. Na verdade, a luta marajoara ela carece ainda de uma sistematização histórica para que ela possa ser entendida, porque não existem ainda dados precisos sobre a origem da luta, onde surgiu no Marajó, né? Mas o período exato ainda não há esse estudo que embasa o surgimento da luta. É possível que ela tenha surgido lá pelo século XVII, XVI, né? Porque o Marajó se transformou em produção econômica a partir da chegada dos búfalos, das cabeças de gado aqui no Marajó, e houve o compartilhamento de saberes entre pessoas que viviam aqui, índios principalmente, e negros africanos que vieram de outras regiões para trabalhar aqui no Marajó. Então, esses saberes, essas experiências compartilhadas pode ser um fator para que essa luta possa ter surgido no Marajó. Legal. Carlos, nós temos a capoeira aqui no período naquele período tenebroso que foi da escravidão, nós tínhamos o capoeira, a figura do capoeira, aquele cara que naquela ocasião era considerado um sujeito perigoso, porque ele tinha uma técnica que ele podia matar uma pessoa muito rapidamente, né? Sim. O oponente, ele conseguia desarmar até hoje, né? O capoeirista, ele é muito habilidoso com os pés, com as mãos, muito rápido, muito ágil. Então, se tinha o capoeira como uma arma. O cara que era capoeira, ele era uma arma. Ele era tido como aquele cara, não vai fazer a minha segurança porque você é muito bom. Aí eu pergunto a você, a luta marajoara, vocês vislumbram essa possibilidade de ter, por exemplo, um sujeito tão bom, tão preparado que ele possa fazer esse tipo de situação, ou seja, numa luta ele ser o cara que vai fazer a diferença, que vai nocautear, finalizar. Acontece isso? Sim, falando da capoeira, a capoeira ela surgiu em um contexto histórico muito importante aqui no nosso país
que ela surgiu como uma forma de resistência, né, do povo negro, claro. para que eles pudessem fugir dos espaços onde eles viviam presos. Então a luta Marajó, ela possui alguns fundamentos básicos, né, que se dá em 3 fases, né? Preparação, que tem um rito que inicia a luta, que é o pé casado, e também tem a fase de evolução, que é no solo, pode se dar de forma agachada ou em pé, e o princípio básico dele é o agarre, a agarrada. Então, uma luta de contato corporal muito forte, diferente de lutas que são de longa distância, por exemplo, a esgrima, que utiliza espadas, né? Claro. Então, a luta Marajó é uma luta de curta distância que tem muito contato corporal. Então, a técnica para se lutar é muito importante ser treinada, porque é uma luta que envolve muito esforço físico, né? Porque efetivamente o lutador que luta a luta Marajó precisa ter conhecimento básico e também bem específico dessas técnicas. E como você falou, o cara que luta, que treina bastante, ele vai ter essa possibilidade de vencer combates e vencer lutas que levem ele a ter um reconhecimento enquanto lutador ou enquanto pessoa, porque é uma luta que vai muito esforço físico e é uma luta que precisa muito treinamento. Quando você fala de luta marajoara, por exemplo, eu vou dar mais aqui um exemplo, você falou de luta agarrada, eu posso citar aí o judô e o jiu-jitsu, que são lutas que a gente chama de, olha, não chega próximo que você vai perder, que você vai apanhar, porque chegou próximo, essa pessoa vai te dominar, porque ele é especialista nesse fundamento, vai te levar para o solo e vai te finalizar. Não tem jeito. Então, mantenha a distância e tenta fazer o teu jogo e tudo mais. Acontece muito no MMA, né? Que acaba misturando as artes e tudo mais. Aí eu pergunto a você, uma pessoa que é um lutador, né? Um praticante da luta marajoara, ele lutando numa briga de rua, por exemplo, né? Onde ele vai enfrentar uma pessoa que está agressiva, que está, de qualquer maneira, ele querendo abater, querendo ferir, ele pode neutralizar aquela pessoa com a técnica? Bom, um princípio das lutas, de modo geral, é de que a violência deve ser banida, não deve ser praticada. Então, disciplina, né? Isso, exatamente. Então, com a luta marajoara, assim como outras as lutas, a pessoa que treina, que tem envolvimento com essa luta e com outras lutas também, ela pode, de fato, trabalhar para inibir esses casos de violência, mas não é muito interessante, né? É importante que ela não se envolva em práticas desse cunho e, portanto, não tenha muito contato. Mas quando se fala em defesa pessoal, por exemplo, a pessoa aprende técnicas de luta, de modo geral, para trabalhar fora, mas não com esse princípio de violência, de ser violento, mas de um modo para se defender pessoalmente. Claro. Em algum momento vocês pretendem brigar, lutar, eu falo brigar, Sim. lutar assim num bom sentido, né? Militar, melhor dizendo, para que a luta marajoara de repente consiga aí um cenário nacional, passe a fazer parte das artes marciais mistas e tudo mais? Sim. Falando dos nossos estudos que nós temos no grupo Luta Marajoara em Debate, nós viemos desde 2018 trabalhando com essa prática corporal, e a necessidade de estudar essa prática corporal, que é genuinamente brasileira, foi a partir da necessidade da luta marajoara estar presente no cenário nacional, no cenário primeiramente regional aqui no Pará e também cenário nacional. Então investigamos espaços escolares, lá de Soure, no Marajó, onde eu resido, e também a formação em educação física e também a academia de ginástica, para entender como a luta marajoara estava presente nesse cenário, né? E de modo geral, observamos que em escolas, na universidade, na formação em educação física e também a academia de ginástica, essa luta ainda não possui um reconhecimento tão forte, né? O que dificulta com que ela esteja presente em cenário nacional. Mas um integrante do nosso grupo, que é o Rogério Freitas, ele reside em Canadá, então a evidência a importância de se levar essa luta marajoara para o Canadá, por exemplo, já é um passo importante, porque ela vai fazer com que a luta marajoara esteja em um cenário internacional, né, a partir de estudos, de práticas lá mesmo nesse país, e também evidencia a nossa própria região, como o Marajó. E aqui no Marajó nós já temos lutadores, né, que residem em Soure, são no Marajó, e já incluem algumas técnicas, alguns fundamentos da luta marajoara nas artes marciais mistas, né, como o MMA, o Evento Internacional de Esporte de Combate. Então, os nossos estudos eles direcionaram essa discussão sobre a necessidade de levar a luta marajoara para vários espaços, seja em escolas, seja em espaços sociais, porque a aprendizagem em si da luta marajoara é algo que vai fazer com que ela seja reconhecida. Reconhecida porque ela vai
ter o seu valor, o seu mérito social reconhecido e, portanto, a sua identidade também. Legal. Agora, Carlos, como é que está o cenário da luta marajoara no Marajó? Assim, a gente fala de Soure, mas nós somos 16 municípios no arquipélago, né? Sim. 16 cidades. Eu pergunto, como é que é a prática da luta marajoara no Marajó? Existem eventos para incentivar, especialmente a garotada, a meninada, né? A prática da luta marajoara, você ainda sente que falta incentivo para difundir, divulgar aqui no próprio território marajoara a luta? Sim. Até um período recente de 5 anos, né, atrás, observamos que a luta marajoara, pelo primeiro estudo que nós tivemos, a luta marajoara e o esquecimento em escolas da região marajoara, especificamente de Soure. Observamos que ainda não era muito trabalhado em escolas, o que implicaria de não levar essa luta para outros espaços como eventos, por exemplo. Mas no Marajó, inclusive hoje existe, acho que foi dia 10, hoje tem um festival de São Sebastião lá em Cachoeira do Arari, que trabalha essa luta e é um evento específico desse evento. Mas o cenário assim de eventos e de entidades que levem a prática da luta marajoara, ela vem crescendo, né? Ela vem crescendo muito nos últimos anos, 2 anos recentes, especialmente porque existem entidades hoje na região que trabalham e dão evidência e permitem com que a luta marajoara seja fomentada, como é o caso da Federação Paraense de Luta Marajoara, que ultimamente vem sendo formalizada e pretende fomentar a prática da luta. Dos eventos que tiveram como foco essa federação foi o primeiro campeonato paraense de luta marajoara, que ocorreu em Ponta de Pedras, em julho. E esse evento ele contou com participantes de diversos municípios, como do Marajó, e também do Pará, de modo geral, como Breves, Cachoeira do Arari, Salvaterra, Soure, e aqui no Pará, na região do Pará, outros municípios também. E foi um envolvimento muito grande, porque nesse evento ocorreu diversos combates e diversos tipos de lutas, a luta marajoara, que contou com participantes de várias idades, como adultos, adolescentes, crianças. Então, o cenário hoje é de que, a partir desse primeiro evento, a fomentação da luta ela seja mais evidenciada e contou com muitas pessoas que tiveram como princípio e como base também a necessidade da luta ser reconhecida. Então, o cenário hoje de eventos e de prática vem numa crescente muito importante, especialmente também por causa dos estudos que vêm colaborando com essa crescente, como nossos estudos e também de outros colegas da luta marajoara. Carlos Afonso aqui conosco, destacando a importância da luta marajoara. Olha aí, a informação sendo levada através dos colegas aí do Marajó para a região do Canadá, né? Um país da América do Norte que, se chegar lá e cair no gosto popular, certamente vai fazer muito sucesso. Vai ser uma maneira extraordinária de divulgar essa arte aqui do estado do Pará, especialmente do arquipélago do Marajó. E o Agostinho Soares, o nosso engenheiro de som aqui, é lutador, né? Praticou luta marajoara há muito tempo, lutava contra os búfalos, né, no Marajó. Uma história interessante. Parece que ele ganhava todas, viu? É claro que ele depois atirava no búfalo, né, nos anos 70. Aproveitar para mandar um abraço aqui para o Antônio Araújo, que é nosso colega aqui da Rádio Cultura, que está lá em Soure agora, certamente acompanhando aí, ouvindo a nossa programação. Carlos, muito obrigado pela vinda aqui ao Conexão Cultura, falando dessa arte tão importante que é a luta marajoara. Bom demais, cara, saber disso, que vocês estão lutando para destacar a luta marajoara e no sentido de divulgar, porque afinal de contas é nossa arte, é nossa cultura, né? Sim, eu que agradeço, Calixto, a oportunidade de evidenciar essa prática corporal que é nossa e que precisa ser entendida e reconhecida como uma luta que tem o seu valor, tem a sua identidade, tem o seu reconhecimento e precisa ter mais ainda para que ela abarque aí vários espaços de prática, de educação, principalmente. Muito legal, Carlos. Muito obrigado pela vinda aqui mais uma vez. Um excelente restante de segunda-feira para você, tá bom? Igualmente. Obrigado. Muito bem. São 8h mais 48. Não esqueça, o nosso Conexão, você pode participar. Ele é seu. O programa é seu de segunda a sexta, das 8 às 10 ao vivo, aqui na Rádio Cultura FM. O programa é seu. Você pode participar. 985639937. Você pode marcar a gente nas redes sociais com a hashtag Conexão Cultura.